A Cia Vostraz, ela surgiu numa necessidade de fazer um movimento de democratização da arte dentro do município de Várzea Grande. Nós nos reunimos e começamos a experimentar trabalhos na área circense, na área de rua e na cultura popular. Então bebemos essa fonte com essa vontade, essa ânsia de apresentar nos mais diversos espaços. E aí surgiu o espetáculo Circo, Rei de Espadas, Conversas de Botas e Batidas, enfim. Sobe serra, desce serra, quero ver nessa cidade travesseiro de seus filhos, fronha de matar a saudade. Conversa de Botas e Batidas é uma homenagem à cultura popular brasileira que não é tão simples de se fazer esse tipo de homenagem, porque o Brasil é muito rico, o estado de Mato Grosso é muito rico. Então nós bebemos na fonte daquilo que faz parte da nossa realidade. Nós somos criados em Mato Grosso, tendo contato com siriri, com cururu, sabendo o que é um boi à serra, vendo as apresentações artísticas e culturais. Mato Grosso é muito rico, dança dos mascarados. Então nós bebemos nessa fonte e começamos a pesquisar, percebendo que muito do que tem aqui em Mato Grosso tem muito parecido lá do outro lado do Brasil, com nomes diferentes, com significados diferentes. Aqui a gente tem o boi à serra, em outros lugares tem o boi luzeiro, tem o bumba meu boi. Então nós estamos percebendo essa facilidade desse encontro, esse elo que existe, que a cultura brasileira ela é muito rica e Mato Grosso conversa com outros estados. Então nós resolvemos oferecer essa homenagem em uma peça de teatro onde a gente tem a oportunidade de brincar. Nós não apresentamos a cultura popular como ela é lá na fonte, como é a cultura ribeirinha. A gente bebe da fonte dessa cultura e coloca no palco a nossa releitura, brincando e homenageando. Eu acredito que Conversa de Botas e Batidas seja essa homenagem onde a gente pode brincar de fazer teatro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oh, boa noite, meus senhores. Boa noite, meus senhores. Oh, dá licença para um cavaleiro. Oh, dá licença para os cavaleiros. Boa noite, meus senhores. Boa noite, meus senhores. Oh, dá licença para um cavaleiro. Ô cavaleiro! Oh, dá licença para os cavaleiros. Oh, boa noite, meus senhores. Boa noite. Boa noite, meus senhores. Oh, dá licença para os cavaleiros. Ô cavaleiro! Oh, dá licença para os cavaleiros. Senhores, vocês todos são dotados de grande excelência artística na categoria expiatória da observação pretensiosa, a quem nós chamaremos de adorável público. Respeitável público. E é assim, de muito bom grado, a nossa sina de propor mentiras verdadeiras, emprestando a nossa maquinária humana para a realização e consolidação do nosso teatro. Artistas, atores, contadores, encantadores, musicistas. Conversa de Botas e Batidas começou por uma demanda do Sesc Arsenal aqui em Mato Grosso. Era um projeto chamado Poesias, Versos e Cordas, um projeto de literatura. Nós tivemos um convite de trabalhar um pouco dessa linguagem, então nós mergulhamos no universo da literatura do cordel. Na sequência, começamos a pesquisar sobre a nossa cultura, fizemos uma apresentação que tinha data marcada. A apresentação foi realizada, Conversa de Botas e Batidas, e após essa apresentação, eu acredito que até o mesmo Sesc Arsenal tem esse objetivo de incentivar as companhias para que elas possam produzir novos trabalhos, dar continuidade, manutenção às suas companhias. Nós entendemos que era um trabalho que precisava ter continuidade.
E aí, a partir disso, nós continuamos a trabalhar. Em 2013, tivemos a nossa estreia aqui mesmo no Sesc Arsenal, uma apresentação que foi feita no Jardim, aqui do Sesc. E depois disso tudo veio o currículo maravilhoso que nós pudemos levar as nossas impressões sobre o que é fazer teatro popular pelo país, 10 estados brasileiros, aqui na nossa região, nosso estado de Mato Grosso. Conversa de Botas e Batidas tem uma história muito legal. Os nossos espetáculos, ele tem um caráter autoral, né? Nós criamos tudo em sala de ensaio, fazemos esse laboratório. E nós bebemos na fonte de pesquisa muito da cultura popular, do teatro de rua. Então, assim, nós experimentamos bastante. É um teatro de bastante laboratório, bastante experimental. E não temos medo de ousar. Nós levamos aquilo que nós entendemos e julgamos ser necessário para a cena. Essa peça ela tem muita influência de música, principalmente da música matogrossense. Nós utilizamos muito o siriri, o cururu, inclusive os elementos musicais, os instrumentos musicais que nós utilizamos em cena são basicamente do siriri e do cururu, né? Nós temos o mocho sendo tocado, em alguns momentos a gente coloca a viola de coxo, nós temos, já tivemos ganzá dentro da peça, e então a gente busca essas referências, né? A gente sempre busca a referência da música popular mesmo. É claro que quando eu pego o violão para poder tocar, por exemplo, para fazer a base, para que todos nós cantemos juntos, eu penso também em outros elementos que dialogam com a música local, né? Com a música regional. Por exemplo, eu trago um pouquinho do baião para o violão, que se misturam com um toque do mocho. E então isso vai se misturando, não é uma coisa que ela não é. Nós não temos aqui um gênero específico, esse aqui é o gênero tal. Na verdade, nós fazemos uma mistura de vários elementos de vários locais, né, de várias musicalidades de várias regiões do Brasil para compor essa musicalidade. Pede agora licença aos grandes mestres da cultura popular brasileira, espalhados por esse imenso país de nome Brasil. Mas não é à toa 50 anos de cultura popular no Brasil. Todo mundo viu, fui ao exterior, as mocinhas dizem, eu também vou. Eu também vou. Eu e minha rabeca, eu cheguei lá, fiz um show. Eu e minha rabeca, eu cheguei lá, fiz um show. Mas não é à toa 50 anos de cultura popular no Brasil. Todo mundo viu, fui ao exterior, as mocinhas dizem, eu também vou. Eu também vou. Eu e minha rabeca, eu cheguei lá, fiz um show. Eu e minha rabeca, eu cheguei lá, fiz um show. Eu e minha rabeca, eu cheguei lá, fiz um show. Viva os grandes mestres da cultura popular brasileira! Viva! A gente tinha uma necessidade de colocar músicas em cena, se elas fossem necessárias, de colocar elementos de cena se também fizessem necessários. Então a gente começou a pesquisar sobre cenário, figurino, elementos que dialogassem com a nossa cultura. Então tudo que a gente foi fazendo aqui, por exemplo, as fitas, que tem muito a ver com festa junina, festa de São João, que tem a ver também, os santos que nós colocamos aqui, que representam, junto com essas fitas que estão aqui segurando o nosso cenário, podem ser representados também, por exemplo, com os mastros das festas tradicionais de santo. Então a gente tem o santo no alto e esses mastros que são levantados e assim por diante. A gente teve esse cuidado de aproveitar elementos que são da nossa cultura, mas colocá-los na cena só se eles tivessem realmente necessidade, se contribuíssem. No começo a gente dizia muito, a peça vai ficar boa quando o figurino estiver bem velho, utilizado, rasgado, quando os santos começarem a cair as florzinhas, aí a gente tem a certeza de que a peça de teatro está ganhando corpo, né? Porque está viajando e assim se desgastando naturalmente até ter mais ou menos o formato que a gente sempre espera, que é o que a gente encontra em qualquer festa de santo tradicional.
É claro que a cultura ela se transforma o tempo todo, mas a gente entender como era feito e poder sempre trazer isso para a superfície é muito valioso, né? Trazer aquilo que a gente tem, já tinha como experiência, já tinha como prática, e trazer, e que, claro, isso com o tempo vai se transformando, mas trazer a origem para a superfície é muito valioso, porque a gente acaba entendendo a nossa própria história, né? Como nós somos construídos, como nós fomos construídos enquanto cidadão, enquanto um ser que está aqui e que pertence a esse local, né? Como já é tradição em toda pequena cidade, em todo pequeno vilarejo, em todo Mato Grosso, meu estado querido, eu peço licença, mas continuo na comunicação com você. É porque é tradição que a bandeira da nossa protetora, Nossa Senhora da Guia, passei de porta em porta de vossas casas para um momento muito importante, que nossa tradição se preserve e jamais morra. É o momento da esmola. Isso mesmo, senhoras e senhores. Tudo é bem-vindo e de bom grado. Seja dinheiro, seja centavo, seja carinho, seja amor, seja salvas de palmas. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, oi, ai, meu Deus, onde Deus fez a morada, oi, ai. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, oi, ai, meu Deus, da vara nasceu a flor, oi, ai. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador, oi, ai, meu Deus, de Maria o Salvador, oi, ai. Onde mora o cáliz bento, onde mora o cáliz bento, e a hóstia consagrada, oi, ai, meu Deus, e a hóstia consagrada, oi, ai. Por que curióis são assim? São assim como? Não constrói as próprias casas. Preguiçosos, bando de desocupados. Se vive invadindo a casa dos outros. Mas não sabe ele que Maria vai casar. Não sabe ele. Como assim? Eu não tô entendendo. O pai da Maria foi buscar um pretendente pra ela se casar. Só quero ver onde tu vai dar. Eu acabei de receber. Eu sabia. Agora que eu sabia. Pardais. Ele nos viu, se escondam! Vocês estão aí, pardais? Aqui não tem pardal! Aqui tem um gato! Somos o grupo Primitivos de Primavera do Leste. Esse espetáculo, Adeus de Maria, eu assino a direção artística e a dramaturgia. O figurino é assinado por todos os atores, é um processo bem interessante de construção. E a gente tem aqui a Eline, a Isabela, a Raquel, o Rodsley, a Kaira, Danilo, a Camila, o Rafael e a Gladstone. Então, a ideia do nosso trabalho é falar um pouco sobre o racismo estrutural. E é interessante isso porque, por muito tempo, as pessoas despreocuparam com as representações para a infância. Então, por muitos trabalhos do universo fabular, as personagens que traziam a vilania eram sempre as personagens de cor escura, né? Então, o urubu é o vilão, o curió é o vilão. Fizemos uma pesquisa no ambiente escolar e percebemos isso também. E aí a ideia foi tentar desconstruir a nossa própria... nosso próprio pensamento em torno desse assunto. E aí surge o Adeus de Maria. A gente vai falar um pouco dessa passarinha que
que se apaixona por um curió e é impedida de se casar com ele porque ela é clara e ele é um passarinho escuro. A luta deles para viver o amor deles e também contra o preconceito. Canário livre cantou, 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 cantou feliz. Um bem tive que ouviu, bem tive com seu amigo Tizio. Um pinta-circo se alçou e foi piar, bem juntinho da perdiz. Logo que entardeceu, galinha cocorocô, canto de galo ecoou, de longe um outro respondeu. Logo que entardeceu, galinha cocorocô, canto de galo ecoou, de longe um outro respondeu. Um corpo ardente riscou do céu e o pedido que fiz foi para ser sempre céu, só céu, só céu, só seu, só céu. Vamos sonhar bem juntinhos, levando a vida a cantar. E como dois passarinhos voar, 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 voar. Vamos sonhar bem juntinhos, levando a vida a cantar. E como dois passarinhos. Eu não quero! O que ela não quer? Fecha o bico! Isso sou eu quem decido. Vamos viver pra sempre um grande amor. Canário livre cantou, 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 cantou feliz. Um bem tive que ouviu, bem tive todo com seu amigo. Em Primavera do Leste, na cidade onde a gente está sediado, no interior de Mato Grosso, as pessoas começam a fazer teatro hoje muito cedo, com 5, 6 anos de idade, já entram na prática teatral. E eles, além de fazerem aula nos polos, que são 12 polos diferentes na cidade, eles se proporam a se fortalecer como um grupo. Disseram, queremos fazer teatro, queremos viver disso, queremos nos instituir como um grupo para circular, para se apresentar, como instituição, um grupo mesmo. Então, há 6 anos atrás, eles se uniram e começaram a trabalhar o primeiro espetáculo, né? Esse grupo ele mantém basicamente a mesma formação desde o seu início. Aqui eles parecem ter pouca idade, mas muitos já estão nos seus processos de graduação, já são diretores de teatro também em Primavera do Leste, têm seus próprios grupos, trabalham na Escola Municipal de Teatro, vivem de teatro basicamente, o que é uma realidade que a gente é muito feliz e que a gente é muito orgulhoso de vivenciar. A gente ficou um bom tempo parado, né? E graças a Lei Aldir Blanc, ano passado a gente conseguiu fazer algumas apresentações do Adeus de Maria lá em Primavera. E a gente sentiu muita falta dos palcos e percebeu que foi necessário a gente ter aquele contato ali virtual, mas que o mais importante mesmo era ter o contato com a plateia. E voltar agora a fazer a circulação do Adeus de Maria e de outros espetáculos que estão em repertório é muito importante para a gente. E a gente consegue perceber também o quão gostoso é sentir o carinho da plateia, essa troca que a gente tem com ela. E o quão importante é ter o Sesc para conseguir fazer com que isso seja possível, né? Nos convidando para fazer parte desse importantíssimo cenário artístico e convidando principalmente para esse evento lindo que é o Sesc Cerrado. E a gente consegue perceber que ele vai criando um poder cada vez maior e a gente consegue fazer com que essa troca ela seja muito acolhedora e muito gostosa também. Durante esse primeiro processo, assim, esse primeiro contato que a gente está voltando a ter depois da pandemia. Acho que é isso. Que boa noite, o quê? Uma hora dessa, você me incomodando? Nossa, mas precisa dessa mamorice toda? Precisa sim! Mas você que... Chega! Feche meu bico, seus pássaros irritantes! Ele falou com você? Deve ter sido com você. Você é irritante? E você que anda comigo? Eu vou lá resolver. Ei! O que você quer? O que você falou? Eu mandei você fechar o bico!
ele disse? Ele mandou você fechar o seu bico. Eu sabia! Eu nunca falei nada. O que tá acontecendo aqui? O canário mandou você fechar o bico. Tome delícia! O que é que tu tá fazendo dentro de minha casa, rapaz? Passe daí e se embora! Me desculpa, eu pensei que tinham abandonado. Melhor fosse vice. Mas não. Eu peço que tu vá-se embora porque o meu pai não tarda a chegar. Me desculpe novamente. Eu estou envergonhado, senhora. Senhora tá no céu, viu? Aqui é Maria de Barro, rapaz. Eu acho que o Sesc tem um papel fundamental na volta agora ao que a gente chama de uma nova normalidade, né? Teatro é a ritualização da presença. Então, receber a energia das pessoas na plateia é muito importante para o que a gente faz. Então, a gente está extremamente emocionado em estar voltando a apresentar e num palco onde atravessa a história do teatro da nossa cidade, de Primavera do Leste. O primeiro grupo a ser formado lá, o Teatro Faces, começou suas práticas profissionais aqui no Sesc Arsenal, né? O Faces Jovem também, agora o Grupo Primitivos tendo essa possibilidade. E eu torço para que o Sesc continue fazendo mais e mais eventos, que continue trazendo as pessoas para dentro do teatro, para dentro do seu jardim, que continue ritualizando esse prazer de um estar próximo do outro, afetando e sendo afetado, amando, sendo amado, porque o que seria da gente se a gente não tivesse as pessoas que a gente gosta do lado e pudesse estar nesse momento de troca da arte, porque a arte é o que nos dignifica, o que nos faz, o que nos dá sentido em estar vivo. Então, quando a gente ouve uma música, assiste uma peça, lê um livro, a gente se sente mais pleno, a gente se sente melhor, e o Sesc está impactando na qualidade de vida das pessoas quando ele fomenta, quando ele é mecena dessas práticas culturais. Então, vida longa a este evento e a todos os eventos que o Sesc pratica. Mas onde estão os seus amigos? Vocês só andam em bando? Eles foram presos. Preso! Maria dos Lins! Sim, humanos com grades de ferro nas mãos. Olha, rapaz, eu sinto muito, viu? Eu espero que eles voltem. Os que entram nas grades de ferro nunca mais voltam. Eu sei. Eu só disse, só foi pra te confortar mesmo, viu? Porque entrou ali, rapaz. Mas não sai de jeito maneira. Nem que a pomba gira ande reto. Porque eu não sei se você sabe. Ela anda assim, ó. Girando, girando, girando. E ela volta. Girando, girando, girando. E a lagoa. Girando, girando. Não, brincadeira. A lagoa girando não. Mas você já pensou? Uma pomba gira voando girando? Mas eu já ouvi uma história de superação também, viu? O passarinho voltou. Mas ele voltou assim, ó, igual Fênix. Agora o povo anda por aí, de casa em casa, contando essa história. Tu só não ouviu porque tu não para em casa nenhuma. Você é engraçada. Eu sou bastante até. Minha prima que dizia, Maria, tu não pia não. Tu faz piada. Essa é boa, né? Oh, meu Deus do céu, a santonha, velho, olha. Hoje a noite tá bem estrelada, né, Maria? É. Porque você não viu esses dias atrás aí, ó, deu um eclipse, rapaz. A lua ficou vermelha, ficou grande, bonita. E tu gosta das estrelas? Sim. Como? Tu me deu um susto, viu? Desculpa. Eu tava pensando era alto. Deixa eu ir embora, viu? O que é isso aqui, gente? Pelo amor de Artigo no zap dos imóveis. O que é que vocês estão fazendo? A gente gosta, Maria, das estrelas. Vocês estão ficando abirobados, viu? Deixa eu ir embora. Até, Maria! Até.
Até. Obrigado, Raquel, pela sua entrevista. A gente quer agradecer muito a sua presença, suas falas foram incríveis. Quero dizer para você que está assistindo a gente que amanhã tem estreia da nova novela. Assistam O Cerrado, com Rodsley Gomes no papel de Onça Pintada. É um remake, né? Ele que fez parte do Pantanal, ele foi a pessoa que corria no episódio 318. Quando eu comecei, eu não era conhecida dentro de Cuiabá. A porta do Sesc Arsenal foi a porta de entrada da minha vida financeira, de tudo que eu tenho hoje, eu consegui dentro do Sesc. Meu nome é Ermelinda Maria da Silva, eu tenho 61 anos, tá? Eu comecei a trabalhar com artesanato há 34 anos, né? Que eu comecei a trabalhar no ano de 1988. Eu tenho a minha carteira de trabalho registrada no Ministério do Trabalho como artesã, de uma lei que saiu do presidente Sarney, tá? Trabalhei no boliche 24 anos, trabalho há 19 anos para a Casa do Artesão. E toda a minha clientela que eu fiz, criei meus filhos que eu tenho hoje, tudo foi feito dentro do Sesc Arsenal. Porque quando eu comecei, eu não era conhecida dentro de Cuiabá. A porta do Sesc Arsenal foi a porta de entrada da minha vida financeira, de tudo que eu tenho hoje, eu consegui dentro do Sesc, tá? Porque ali foi uma porta assim que abriu, para quem soube aproveitar, fez uma clientela muito grande, tá? E hoje eu devo muito isso ao Sesc, como eu sempre falo pro pessoal, olha, eu amo o Sesc Arsenal. Desde quinta-feira do boliche, fico triste porque não estou podendo participar, tá? Mas ali foi a porta de entrada. Meus trabalhos eu tenho dentro do Brasil, fora do Brasil, em vários países, tá? Tudo foi dentro do Sesc Arsenal. E o Sesc também, várias empresas que passavam por ali, foram meus clientes também, tá? Eu tenho cliente da Unimed, eu tenho do Serasa, de um monte de empresas, foi tudo feito dentro do Sesc Arsenal. Então isso para mim é um orgulho muito grande ser artesão, tá? Ser artesão não é significar você fazer uma coisa e não ter o retorno. Ser artesão você tem que ter o retorno, você tem um trabalho prestado. Primeiro você tem que ter o quê? Uma responsabilidade. Se você não tiver responsabilidade, o seu trabalho não sai para longe, tá? Mas a partir do momento que você tem responsabilidade, se você me faz uma encomenda, eu tenho que ser leal com você. Você me pede um prazo, eu tenho que ter uma quantia de prazo para entregar para você. Tudo isso conta no seu currículo de artesão. Porque tem artesão que ele não consegue fazer a demanda, ele fala que ele faz isso, faz aquilo, chega na hora ele não consegue dar para você o retorno que você colocou nele. E você tem que ter um retorno. Tá? E esse retorno eu tenho, graças a Deus, dentro de Cuiabá, em qualquer lugar que eu tenho certeza, principalmente nos cursos, tá? Porque para mim dar o curso, você tem que ter bagagem, tá? No aprendizado, no falar, no comunicar, na hora de você estar manipulando o material, porque tem pessoas que ela não sabem lidar com mais de 5 pessoas. Eu já dei um curso para 72 crianças num dia. Então você tem que ter habilidade de manipular o material que você está e para você passar para outra pessoa. Então isso tem que ser o que? Experiência. Eu sei fazer artesanato, eu sei bordar, eu sei fazer crochê, eu sei fazer tricô, eu sei fazer um monte de coisa, tá? Mas o reciclado, ele veio assim, de encontro com a minha necessidade. Porque quando eu comecei a trabalhar com o jornal, eu estava desempregada, eu estava com 40 anos. E daí eu não conseguia emprego em lugar nenhum, eu fazia currículo, a empresa não me chamava. Falei, eu já mexi com artesanato, mas na parte do gesso. E daí, cada ano que passa, o artesanato ele vai evoluindo. Aí tem aquela febre, veio a febre do gesso, veio do biscuit e assim outras coisas, né? E daí eu parei com o gesso. Eu tinha uma loja, daí não deu certo, coloquei uma sociedade, não deu certo. Falei, e agora eu não posso ficar parada, eu tenho que fazer outro artesanato. E daí eu comecei a orar, porque eu sou evangélica, comecei a orar, pedir para Deus que me desse outro trabalho, bonito, bom e barato. Porque eu não ia subir muito o preço do artesanato, porque eu pinto cerâmica. A cerâmica que eu pinto, ela vem de Jaboticabal. Aqui em Cuiabá não tem cerâmica, aqui tem os barros, né? É diferente da cerâmica que vem de São Paulo. Aí eu falei, se eu comprar lá em São Paulo, para mim vender aqui em Cuiabá, ninguém não vai comprar meu produto, eu vou passar fome. E eu tinha um monte de revista no canto, eu tinha uma assinatura de uma revista, e aquela revista tudo lá no canto. Falei, chamei minha filha.
Falei, ajuda a mamãe a cortar essa revista aqui tudinho, eu vou enrolar, fazer uns palitos. Aí eu peguei a agulha de tricô, que eu fazia tricô, né? Eu falei, agora o papel no espetinho do churrasquinho fica muito grosso, né? O jornal tem que ficar mais fino, se ele ficar mais fino, fica mais bonito. E dali minha filha falou assim, mãe, enrola assim. Aí eu lembrei que eu tinha ganhado uma cesta de vime da minha filha do Dia das Mães, aí eu fiquei olhando o trançado, né? Eu olhava, era um por dentro, um por fora, um por dentro e um por fora, né? Aí eu comecei a contar aqueles araminhos assim, tudo de pé. Aí eu não sei contar par e ímpar. Aí como que eu aprendi a contar? Embaixo, em cima, embaixo, em cima. Aí eu começava embaixo, quando eu voltava, esse aqui tinha que dar em cima. Se ele ficar embaixo, ele fica 2 por fora e 2 por dentro. Se entendeu? Fica o defeito. Aí todo mundo pergunta pra mim, ué, mas por que você não conta par e ímpar? Eu falei, não sei contar par e ímpar. Eu conto embaixo e em cima, e assim vai. Então, quando eu tô contando, não conversa comigo, fica quieto, só eu que sei o que eu tô fazendo. E dali, menina, foi ficando um trançado belíssimo, tá? Mas aí eu não tinha sustentação para fazer, como fala, o trançado à mão livre. O que é o trançado à mão livre? São esses vasos que você tá vendo. Esses vasos, ele é feito à mão livre. Ele não tem peça para colocar por dentro. Esse cone que você tá vendo aqui, eu faço essa peça. Tá? Esse aqui eu mando fazer, aí eu tranço ali dentro, tá? Esses outros cones que tem ali, eu faço outras caixas. Isso. Mas o redondo é tudo feito à mão, é a artesanato à mão livre, você só coloca uma sustentação. O artesão ele tem que ser inovador, criador, criativo também, não só criar, mas também saber vender, porque tem artesão que ele sabe fabricar, mas ele não sabe dar o preço do produto dele, tá? Então, ser artesão é uma arte que você inclui tudo. Porque o artesão, quando ele tem o olho, que ele vê uma madeira, ele já sabe o que ele vai transformar naquela madeira ou num papel, alguma coisa. Isso já é um dom que vem de dentro da gente, vem de Deus, você está entendendo? Mas nós temos 3 tipos de artesão, não sei se vocês conhecem, tá? Nós temos o artesão que vive do artesanato, como é o meu caso. Se eu não vender essa viola aqui, eu não compro minha carne, não compro meu pão, não compro meu arroz, meu feijão. E tem o artesão contemporâneo, porque ele está desempregado. Aí ele vê uma chance de ganhar um dinheiro extra, aí ele vai comprar o artesanato, fazer alguma coisinha e vender. E quando ele acha um serviço, ele abandona aquela área e vai ficar só no serviço, tá? E tem o artesão que compra de um para vender para outro. Então nós temos 3 tipos de artesão, tá? Agora, no meu caso, eu sou artesão, eu crio, eu vou criando, vem tudo na minha cabeça, na minha mão, e começo a fazer. Tem peças que eu começo a fazer assim, eu falo, mas isso aqui vai dar certo, e eu começo a fazer, dá certo. Antigamente, quando eu fazia trança, eu fazia muita viola, e eu batia essa trança no martelo. Aí eu peguei e falei para meu filho, eu falei, eu não aguento mais bater martelo. Aí ele falou assim, mãe, vamos comprar uma máquina de pastel, daquelas antigas, a senhora coloca e vai passando. Vai passando e vai aumentando, ela vai ficar bem chatinha. E quando eu fazia no martelo, ela não ficava assim, ó. Você vê que você passa a mão, tá lisinho que tá, ela não tem nada aí, ó. Tá pronta a chapa da viola, tá? Aí agora é só procurar a caixa e tampar. Aí eu peguei e falei, tá, então vamos comprar a máquina de pastel. Aí ele foi e comprou pra mim essa máquina de pastel. Então ela não sai daqui. Porque tem vezes eu vou fazendo aqui, já vou colando, já vou jogando pra cá. Então eu uso o estilete. A cola quente ela é fundamental na parte do acabamento, tá? Mas eu uso muita pouca cola também, eu não gasto muita cola. Você vê que tem gente quando usa cola quente, ele coloca tanta cola quente, você vê fica aquela monte daquela massa. Então ele tem o limite, tudo é isso que eu falo, tudo isso é questão do acabamento, tá? Tudo tem limite da quantidade que você vai colocar. Tá? Eu vejo pessoas que fazem artesanato com aquele monte de cola, quando pinta aparece e ele não pode aparecer. Aí antes de mexer com a cola quente, eu colava na cola fria. Aí, menina, sabe como que eu fazia para colar isso aqui? Peraí, aqui ó, o prendedor, eu uso muito prendedor de roupa. Aqui ó, o que eu fazia? Prendia ele tudinho assim ó, tá vendo? Com o prendedor de roupa. Aí falei, não, a cola quente é mais fácil para mim trabalhar. Aí eu comprei a pistola, tá? Aí a pistola são mais para acabamento. Esse aqui, aí a tesoura, o estilete para finalizar. Tem vezes quando a tesoura não dá para passar, o estilete corta, tá? Mas eu uso muito pouco estilete também, porque eu não gosto, porque eu já cortei muito meu dedo, tá? Do estilete. Isso aqui são esses pezinhos daqui, é para firmar a peça quando eu estou trabalhando, tá? Eu vou fazer uma peça à mão livre, eu uso esses pezinhos. Isso aqui são os dentes de trator. Os dentes de trator me acompanham mais de 20 anos.
tem que ter um peso. Para mim fazer aqueles vasos grandes lá, eu começo a fazer, aí eu tenho que pôr esse peso para ele firmar, para me trançar, que ele não vai desmanchar. Você entendeu? Então você tem que pôr um peso dentro. Eu vejo as pessoas falando assim, se coloca assim, não, tem que ter um peso, tá? Não vou ensinar para você que não precisa, precisa. E na hora de fazer a caixa da viola, esse daí é o maior segredo que vocês não sabem. Quando eu vou fazer a caixa, por que ela fixa a cintura aqui? Eu passo a tinta aqui por dentro e eu encho 2 latões desses que está perto de você. Isso, com água, aí eu coloco o latão aqui, outro aqui, e entra ele, que ele faz esse oval dele aqui, tá? Esse redondo. Porque depois que trança, ele não fica esse aqui. Depois que eu molho ele com a tinta e coloco o latão, aí que ela vai fazer esse aqui, tá? Você entendeu? Tudo o que? Inteligência. Se você não tem um tipo de material, você arruma outro material, você trabalha e faz, sai perfeita a peça, tá? Então é esse que todo mundo pergunta pra mim, assim, como que você faz essa cintura dessa viola? Aí eu falo, segredo. As caixas, elas são selecionadas, tá? E o outro, quando sobra os pedacinhos, eu guardo elas tudinho, tá? Pra me fazer esse aqui, ó. Eu aproveito o papelão máximo, esse aqui é uma boneca, tá? Aí eu guardo aqueles pedacinhos do papelão, não jogo fora, tá? Aí depois eu vou riscar tudinho e cortar e fazer esse tipo aqui pra me fazer a boneca. Depois eu vou trabalhar papel machê, colado, cola, vou deixar secar, e vou passar massa corrida, aí vou pintar ela, fazer o ombro, e aqui é uma boneca. Aí eu vou pintar ela de preta e depois eu vou colocar aqui na saia fuxico, que eu aproveito tudo quando é pedacinho de retalho que eu ganho e faço o fuxico, tá? Então o papelão tem que ser riscado dessa forma. O jornal eu não jogo fora, tá? Eu corto ela, não jogo nada. Quando eu faço uma tampa, que eu fiz essa aqui, tá? Eu vou colar esse palito, ele é grande, ele sobra, né? Então essas pontinhas que eu sobrei tá aqui guardado, tá naquela sacolinha. Isso aqui eu vou fazer toda essa parte aqui pequena da viola, porque eu vou fazer as violinhas, então não jogo nada, eu preciso, eu não vou cortar um palito inteiro, então eu reciclo tudo. Quando eu vou dar curso, eu falo para minhas alunas, não joga o palito, tá? Porque você teve o trabalho de enrolar, de passar cola, já gastou, então você guarda esse pedacinho para você reaproveitar. Você vai fazer esse aqui da viola, você precisa dos pedacinhos do jornal, não precisa você pôr um palito inteiro desse, então tudo se aproveita, nada joga fora. Eu vou no mato cortar um cipó, eu olho o cipó. Se aquele cipó tá conveniente com que o estilete vai aguentar cortar, eu corto ele, senão eu não mexo com ele, eu deixo, tá? E eu tenho que saber cortar para ele nascer de novo, porque depois eu volto e eu preciso dele de novo. Se eu não saber cortar ele, ele vai morrer o pé e daí não vai ter mais. Tudo se aproveita, nada você joga fora, mas você tem que saber usar o meio ambiente. O SESC, ela veio assim, de encontro com a necessidade daqueles que precisavam mostrar. Porque quando eu fui para o SESC, quando nós começamos ali, quem começou o Projeto Boliche foi uma japonesinha, tá? A Fabiana. Quando ela chegou ali, ela pegou e falou para mim, Dona Mirinda, nós vamos começar um projeto aqui, só que o SESC está começando agora, não tem verba, vocês vão ter que vir, não sei se vai ter cliente, mas nós vamos ter que fazer devagarzinho, se não vender, a senhora não zanga, mas não saia daqui, mas eu quero produto diversificado. Um monte de gente chegou, mas todo mundo saiu, eu não. Tinha dia que eu chegava ali no SESC e não vendia uma peça. Não fiquei desanimada, falei, não, isso aqui vai melhorar. Aí, para mim vir embora, eu não tinha dinheiro nem para pagar o táxi, muito menos ônibus, e muito menos nada. Aí, o que eu fazia? Tinha um segurança lá que eu fiz amizade com todo mundo. Eu pedia para ele, pelo amor de Deus, guarda minha sacola aqui, amanhã eu venho buscar. E assim foi ano, demorou, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Aí, um pouco foi saindo. Aí, todo mundo, você não vai sair? Eu falei, eu não vou sair daqui, vou ficar aqui. E fiquei. 24 anos, tá? Então eu tenho história, eu tenho um legado ali dentro, tá? Eu fiz amizade do pessoal da limpeza até a diretoria, trato todo mundo bem. Porque quando você trata bem as pessoas, você é bem-vinda no local. Valmir Leite da Silva, um pochorense que criou
nasceu e se educou em Cuiabá. Um empresário já aposentado. Formei em Direito na 3ª turma de faculdade de Cuiabá e me dediquei muito tempo ao comércio. Me dediquei paralelamente também, me cuidando na parte esportiva, sempre gostei de jogar tênis, jogar futebol. Hoje, aposentado, né? Estou curtindo muito a minha parte artística, que eu sempre gostei da pintura, desde o colégio dos padres, aqui com os salesianos, que nós falávamos, né? Ali nas aulas de desenho já gostava. E depois, posteriormente, já no Rio de Janeiro, eu me dediquei mais à arte da pintura e de tempo em tempo aquilo adormecia, depois voltava, adormecia, voltava e até hoje, já com quase 85 anos, continuo não é dando minhas pinceladas, não, dando minhas espatuladas. Eu fui na década de 50, e mais precisamente em 55, 56, fui para o Rio de Janeiro para fazer o curso, né, curso científico. Né? Fiz o curso científico no Rio, na ACM, na Associação Cristã de Moços, né? E também trabalhei lá no Instituto de Surdos, na época. E nessa época, o Instituto de Surdos estava oferecendo aos alunos internos, que eram os surdos mudos, a aula de pintura com o famoso professor Bustamante Sá, da Academia de Letras, Belas Artes de Letras. Eu me inseri no meio desses garotos, desses surdos, e aproveitei, suguei a sapiência do professor Bustamante e me dediquei mais à pintura. Eu gostava da pintura acadêmica, mas com ele eu desenvolvi o trabalho espatulado, né? E apesar de ele ser um professor acadêmico, foi ali que comecei a espatular e me dediquei muito. Então, de lá para cá, sempre, todas as minhas pinturas, sempre que possível que eu pintava, era sempre espatulado. Sempre diferente do trabalho, que é um trabalho... Porque a pintura com pincéis são pinturas acadêmicas, quase sempre acadêmicas, né? Ou senão, às vezes, cai para o surrealismo, sei lá. Mas eu sempre me dediquei a essa parte diferenciada. Aqui em Cuiabá mesmo, eu não conheço outras pessoas de artes plásticas que gostam de trabalhar com espátula. Eu tive, numa ocasião, tive uma exposição de pintura no Clube Feminino, que foi apresentado uns pintores, Udo e Gima, e eles pintavam espatulado. Eu me apaixonei mais ainda, isso eu estava com 18 anos, 19, e eu passei... Agora, aqui em Cuiabá, eu pintei algumas telas, porque o espatulado você não pode espatular se você vai fazer um trabalho que não seja nítido, perfeito, porque para fazer espatulado você deixa de lado curvas, pontos e tal, porque não dá uma definição perfeita, como se fosse um trabalho artístico, né? Então ele passa mais para o impressionismo, ligeiramente, porque você não define curvas, essa coisa toda. Agora, para pintar uma cidade como Cuiabá, nós temos poucos espaços aqui em que eu poderia me dedicar ao espatulado mesmo, saindo da preciosidade de detalhes, porque são, por exemplo, a catedral, são pontos conhecidos da cidade, a igreja do seminário, né? Também são detalhes marcantes de Cuiabá, com a réplica, né, de Paris. Então, mas fora tirando esses detalhes, fica difícil para você fazer e identificar, como Toulouse-Lautrec, como Cortés fizeram em Paris, onde você, quando você mostra a Torre Eiffel, você não precisa de nada, não precisa de um pincel com 2 traços você mostra o que é a Torre Eiffel, né? Então, vai fazer na Itália a Torre de Pisa, você coloca aquela coisa, aquele deitado, você identifica com uma chapada de uma espátula, você identifica. Você vai fazer o Coliseu de Roma, também fácil. Então, você não pode usar esse trabalho de impressionismo
em coisas que não são conhecidas, certo? Então é que eu falo aqui em Cuiabá, nós teríamos a igreja, a catedral, a igreja ali do seminário, que identifica Cuiabá. Então o que eu fiz? Eu pintei Cuiabá, tomando um trabalho acadêmico com a espátula, um trabalho que era para ser feito com pincel, eu consegui fazer com a espátula. Até o meu nome eu escrevo com a espátula, certo? É uma coisa diferente, sei lá. Cada louco com a sua mania, digamos assim. Por exemplo, a igreja de São Benedito, ali no Morro, dá para eu fazer de memória, eu posso fazer a igreja de São Benedito ali, descendo até a prainha, e dá para fazer. Ou a própria catedral, com a Praça da República, certo? Mas normalmente eu faço cópias de fotografias, aquelas fotografias do primeiro álbum geográfico que foi impresso na Alemanha. Esse é um álbum fantástico, meu sogro tinha um exemplar desse álbum, que eu peguei muitas fotos dali e que eu copiei para fazer. Isso até o grande Moacir Freitas, grande arquiteto, membro da Academia Mato Grossense de Letras e do Instituto Geográfico, o Moacir fez um trabalho fantástico a bico de pena, também copiado desse álbum gráfico que foi impresso na Alemanha. Então é um trabalho para perpetuar, é um trabalho de cópia que eu faço, colocando cores e movimento. Por quê? As fotos que eu pego, elas não têm vida, são mortas. Ali eu colocava, nessas fotos, uma coisa muito interessante, é que apareciam os trilhos do bonde, que era de tração animal, em que saía da Praça da Mandioca, ia até o Porto e voltava, com uma estação de muda ali na esquina da Rua 3 de Junho com a Dom Bosco, onde hoje era o Abrigo Santa Rita. Então, esses trilhos de bonde, eu não sei porque os fotógrafos, somente em 2 fotos, eles conseguiram fotografar o bonde. Nas outras, fotografavam, como devia ser uma atração, só o trilho. O que é o que eu fiz? Eu coloquei o bonde no trilho. Então, eu aproveitei essas coisas e coloquei também nas fotos o lenhateiro, o vendedor de lenha, que vendia o angico, melhor lenha que tinha para fazer um feijão na panela de barro. Coloquei o padeiro, que costumava chegar nas janelas e prender o pão nas janelas, né? O leiteiro, o verdureiro, que saía nas ruas vendendo as verduras, inclusive peixe, que não tinha nada a ver com a verdura. Mas era aquela Cuiabá antiga, então eu perpetuei nessas telas a história que eu vivi na minha infância. O trabalho que o Sesc está fazendo em divulgação da Cuiabá antiga, eu não encontro adjetivos para elogiar essa perpetuação do que foi Cuiabá, porque hoje está tudo mudado. Hoje alguns imóveis estão tombados, outros já caíram. Então, aí no gesto, eu tenho orgulho de dizer que eu pintei essa Cuiabá inteira. Eu digo, reportando essa dedicação minha a essas telas que eu falo, que eu vivi nessas telas, ali mesmo na Ponte da Confusão, na Igreja de São Benedito, aquela ponte no balaústre, eu coloco nas minhas telas 2 garotos tenteando no balaústre para não cair ou na água ou no chão, entende? Era um desafio. Mas ou empinando pipa, papagaio, né? Isso foi isso que eu curti e coloquei nessas telas. Eu vivi essas telas. Eu acho que é uma coisa, um privilégio.